Meus pais falsificaram registros médicos para me forçar a ser barriga de aluguel da minha irmã. Quando recusei, me chamaram de egoísta e pressionaram toda a família para me obrigar. Nunca imaginei que estaria escrevendo esta postagem, mas depois dos acontecimentos da semana passada, preciso de um ponto de vista diferente. Meus pais me contataram de repente depois de 13 anos com pouca comunicação, dizendo que precisavam conversar sobre algo importante. Greg, 43 anos, meu marido, estava preocupado de que algo estranho pudesse estar acontecendo, mas nem eu nem ele poderíamos prever o que aconteceu. Emily, 44 anos, minha irmã mais velha, sempre foi a criança favorita da família. Quando criança, era óbvio que ela era tudo o que meus pais poderiam ter desejado. Inteligente, atlética, atraente e aparentemente impecável. Eles frequentemente a elogiavam, chamando-a de sua princesa perfeita, ou de maçã dourada. 2 anos depois do nascimento de Emily, eu fui uma surpresa inesperada. Na perspectiva dos meus pais, ser inesperada não era o meu único pecado. Nasci prematura e tive um problema cardíaco grave que exigiu inúmeras cirurgias e cuidados contínuos durante meus primeiros anos. Embora meus avós tenham pago a maior parte das despesas médicas que o seguro não cobriu, meus pais nunca deixaram de me lembrar o quanto eu era um fardo financeiro. Poderíamos ter feito aquela viagem se não tivéssemos todas essas contas do hospital. Ou o fundo da faculdade da Emily seria maior se não tivéssemos que arcar com suas internações. Eram exemplos dos comentários passivo-agressivos que faziam. O tratamento deles conosco era um contraste nítido e terrível. Minhas conquistas mal eram reconhecidas, mas as pequenas vitórias da Emily eram celebradas com festas e presentes. No ensino médio, lembro-me de ganhar um concurso de redação em nível estadual. A Emily tinha treino de futebol nesse dia, então meus pais não puderam ir à cerimônia de premiação. As pequenas coisas do dia a dia que realmente mostravam para eles como éramos diferentes não eram apenas os eventos importantes. A Emily estava perfeitamente ciente de seu status de filha favorita e se aproveitava disso. Sabendo que nossos pais nunca me apoiariam, ela frequentemente me intimidava. Quando eu tinha 12 anos, ela me empurrou escada abaixo depois que toquei sem querer em seu projeto de ciências. Por semanas, tive um enorme hematoma nas costas. A reação da minha mãe? Você devia ter mais cuidado com as coisas da Emily. Só isso. Mais um lembrete de que eu valia menos que os pertences dela, sem qualquer preocupação com a minha dor ou qualquer retaliação contra a Emily. Minha única saída era ir para a escola, mas mesmo isso era difícil. Eu tinha dificuldade para acompanhar as aulas porque perdia muitas por causa dos meus problemas de saúde. Enquanto eu lutava para manter notas medíocres entre internações, a Emily tirava notas máximas e dominava nos esportes. As comparações persistiram. Por que você não é mais como a Emily? A Emily nunca tem dificuldades com os trabalhos. A Emily não nos causa tanta ansiedade. Eu havia aprendido a me misturar o máximo possível quando cheguei ao ensino médio. Isso era mais fácil. A Emily já tinha um monte de amigos, estava indo para uma instituição de prestígio e levava a vida ideal que meus pais sempre desejaram para os filhos. Enquanto isso, eu apenas sobrevivia a cada dia sem sentir que prestava para alguma coisa. Ir para a faculdade foi o verdadeiro ponto de virada na minha vida. Para me afastar o máximo possível de casa, implorei aos meus avós. Eles foram os únicos que realmente acreditaram em mim e entenderam, tendo visto a dinâmica se desenrolar por anos. Escolhi uma universidade que ficava a vários estados de distância, e eles me ajudaram com a mensalidade e outros custos. Conheci o Greg quando era estudante universitária. Ele era paciente, compassivo e realmente interessado em mim como pessoa, não como uma irmã mais fraca, o que o diferenciava de todo mundo que eu já tinha conhecido. Pela primeira vez na vida senti-me apreciada e reconhecida pelo que eu era. Depois da formatura, nos casamos e eu acreditei que finalmente teria a vida familiar que sempre quis. A Emily e meus pais quase não notaram meu casamento. Eles não mandaram um cartão, não vieram. Não fiquei surpresa, mas doeu. Fui acolhida pela família do Greg, e a mãe dele até me ajudou a escolher meu vestido de noiva. Algo que eu sempre sonhei em fazer com minha própria mãe. Alguns anos depois, decidimos tentar ter um filho. Por causa da minha condição cardíaca, meus médicos disseram que engravidar novamente seria muito perigoso. Mas ainda assim queríamos tentar. A gravidez foi realmente difícil. Apesar das várias internações e de quase morrer durante o parto, sobrevivi por pouco e nosso filho nasceu saudável. Os médicos foram muito claros. Eu poderia morrer em uma outra gravidez. Era simplesmente demais para meu coração novamente. Com nossa família pequena, Greg e eu éramos felizes. Longe da minha família tóxica, tínhamos um ao outro, nosso filho lindo e uma existência tranquila. Minha única comunicação com a Emily e meus pais era por chamadas esporádicas e cartões de feriado.
O afastamento foi restaurador. Então veio a semana passada. Meus pais me contataram dizendo que tinham uma conversa importante. Concordei em vê-los na casa deles contra meu melhor julgamento. Greg me acompanhou para dar suporte. Eles me entregaram um envelope e nos sentamos na sala de estar deles. O mesmo espaço onde eles repetidamente zombaram e me desdenharam durante meus anos de formação. Havia uma carta dentro, mas não era apenas uma carta. Era um contrato de gestação por substituição. A Emily tem tido problemas de fertilidade, então eles queriam que eu fosse a barriga de aluguel dela. Eles já haviam consultado médicos e advogados, preparado toda a documentação necessária, e estavam me apresentando isso como se estivesse finalizado. Como se eu não tivesse voz na situação. Fiquei abismada. Eles sabiam da minha condição cardíaca. Eles sabiam que eu quase havia morrido quando dei à luz ao meu próprio bebê. Eles sabiam que eu poderia morrer com outra gravidez. Mas eles não se importaram com nada disso. Só queriam dar a Emily o que ela desejava. Minha mãe começou a chorar quando eu tentei explicar que fisicamente eu não era capaz de fazer isso e que os médicos haviam especificamente me aconselhado a não engravidar novamente. Ela chorou. Como você pode ser tão egoísta? A Emily sempre quis ser mãe. Esta é a única chance dela. Meu pai acrescentou que depois de tudo o que a família havia feito por mim, eu lhes devia alguma coisa. O que eles haviam feito por mim? O que especificamente eles fizeram para me tornar indignada com o resto da vida? Meus avós pagaram as contas médicas que eles adoravam usar para me culpar. Greg e a família dele me deram o apoio emocional que eu precisava. O comportamento constante dos meus pais era apenas me dizer que eu nunca seria boa o suficiente quanto a Emily. Com a acusação da minha mãe de egoísmo ainda ecoando nos meus ouvidos, eu chorei enquanto saía da casa deles. Greg ficou furioso não apenas com o pedido, mas também com a forma como eles totalmente desconsideraram a possibilidade de eu morrer. Ele me aconselhou a cortar contato com eles, pois tinham demonstrado, além de qualquer dúvida, que eram indiferentes ao meu bem-estar. Sei no meu coração que ele estava certo. Essa sugestão é cruenta além de ser cruel. Como sempre, eles queriam que eu me sacrificasse, e talvez deixasse meu filho sem mãe para dar a Emily o que ela queria. No entanto, eu também me sentia culpada. Talvez eu esteja sendo centrada em mim mesma. Talvez eu lhes deva. Talvez essa seja a minha chance de finalmente mostrar o quanto valho. Mesmo sabendo que esses pensamentos são prejudiciais, eles continuaram correndo pela minha mente. Desde aquele dia, não atendi mais nenhuma ligação nem respondi mensagens deles. A Emily também começou a me contatar com afirmações falsas como "família ajuda a família" e "eu faria isso por você se fosse o contrário". Se fosse um pouco diferente, ela nem se ofereceria para me levar até a escola. Meu filho está sempre na minha mente. Se algo acontecesse comigo enquanto eu estivesse grávida, ele seria quem sofreria mais. Ele precisa de sua mãe e é inocente em toda essa drama familiar. Como podem esperar que eu arrisque deixar meu filho órfão para satisfazer os desejos da Emily? Estou sendo egoísta? Passei a vida ouvindo que sou má por priorizar minhas próprias necessidades. Mas agora isto é sobre meu filho, meu marido e minha vida, não apenas sobre mim. Ainda assim, estou atormentada pela culpa. Preciso de outro ponto de vista. Será que é errado eu recusar ser barriga de aluguel para minha irmã? Devo colocar minha vida em perigo para realizar os desejos dela? Como posso lidar com a manipulação e a culpa? Atualização. 1. Passou-se uma semana desde meu último post, e as coisas ficaram muito piores do que eu esperava. As chamadas e mensagens da minha família não pararam de vibrar no meu telefone. A Emily está mandando textos manipuladores sem parar. Esta é minha última chance de ter meu próprio filho, e eu sempre quis ser mãe. Lembra como eu sempre cuidei de você quando éramos crianças? Até isso ela ousou dizer. Aquilo quase me fez rir. Ela deve se lembrar dos nossos primeiros anos de forma bem diferente da minha. Ontem ela mandou um e-mail particularmente cruel, dizendo: "A mãe tinha razão sobre você. Você sempre pensou em si mesma." Aquilo foi um golpe poderoso. Em vez de considerar minha quase morte durante a gravidez como uma questão médica válida, estão usando isso como prova do meu egoísmo. Pior ainda são meus pais. Estou arruinando a chance da Emily de ser feliz. A mãe vem contando para qualquer parente que atenda ao telefone. Ela está me retratando como um monstro de sangue frio que se recusa a ajudar a irmã morrendo. No entanto, a Emily não está morrendo. Ela simplesmente não consegue conceber naturalmente. O comportamento deles, como se o desejo da Emily por um filho biológico fosse mais importante do que o meu risco real de morrer, é aterrador. Esta manhã, meu pai me mandou uma mensagem que foi longe demais. Você sempre foi uma decepção, mas isto é um novo nível. Esta é a sua forma de retribuir por te darmos a vida. Negar à sua irmã a experiência de ser mãe.
eu queria responder que eles não me deram a vida. Foram meus avós que arcaram com os custos do tratamento que me manteve viva, e eles quase a perderam por descuido quando eu era bebê. O Greg está enfurecido. O desencorajei de ir até a casa deles e confrontá-los. Embora eu adorasse vê-lo repreendê-los, disse a ele que não valem a pena. Em vez disso, tivemos uma longa conversa sobre nosso futuro. Greg me lembrou de que não é mais só sobre mim. Tem a ver com o nosso filho. Ele pode perder a mãe por causa do que eles estão pedindo. Ninguém tem autoridade para forçar você a assumir esse risco. É claro que ele estava certo. Não sinto remorso por dizer não quando vejo nosso filho. Ele precisa da mãe viva e bem. Decidimos agir com firmeza. Primeiro vamos bloquear todos os números deles, incluindo os da Emily, da mãe, do pai e até mesmo daqueles que eles mandarem nos importunar. Os avós são a única exceção, e eles sempre foram carinhosos e apoiadores. Segundo, estamos pesquisando garantias legais. Greg teme que eles tentem algo desesperado por causa do comportamento hostil. Na próxima semana vamos nos encontrar com um advogado para revisar nossas opções. Sempre vou me perguntar o que eles acreditavam ter feito por mim para me tornar devedora deles. Mas estou superando a culpa. Não vou mais permitir que me controlem. Uma mãe que colocaria sua vida em risco para agradar pessoas que nunca mostraram amor por ela não merece meu filho. Obrigada a todos que comentaram no meu post anterior. Vocês deixaram claro que estou sendo uma mãe responsável e defendendo minha família, não sendo egoísta. Às vezes é necessário enfrentar quem deveria ter te protegido desde o começo. Vou postar outra atualização se algo digno de nota acontecer, mas espero que esta seja a última. Com minha família de verdade, meu marido e meu filho, que realmente apreciam minha existência, estou pronta para seguir em frente. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas com todos bloqueados. Achei que isso teria acabado, mas minha mãe conseguiu falar comigo usando um número temporário. Ela queria conversar só comigo, sem o Greg. Concordei em encontrar em um café próximo, mesmo com todos os meus instintos dizendo para não ir. Por motivos óbvios, escolhi um local público. E o Greg ficou esperando no carro por perto caso algo acontecesse. Ela começou a falar sobre a tristeza da Emily e como ela está morrendo de angústia por não poder ter filhos, em um discurso obviamente preparado. Nenhum como você está. Nenhum reconhecimento das ações anteriores. Apenas foco direto no sofrimento da Emily. Minha mãe empurrou um cartão de visita pela mesa e disse: os médicos dizem que essa é a última chance dela. Segundo um especialista em fertilidade, vocês duas são uma combinação perfeita. Eles conseguem monitorar cuidadosamente sua saúde cardíaca. Eu levantei a questão de que meus próprios médicos, que conhecem meu histórico há anos, proibiram expressamente que eu engravidasse de novo. Minha mãe descartou. Os médicos são sempre cautelosos demais. Segundo o especialista da Emily, os riscos são gerenciáveis. Quando minha mãe começou a falar sobre legado familiar e como Emily deveria ter mais herança genética do que eu, a conversa tomou um rumo ainda mais sinistro. Ela disse aquilo, literalmente. Ouvi as mesmas justificativas sobre eu ser uma criança defeituosa a vida inteira. Ela disse: eu já devia saber que você seria difícil. Quando me levantei para ir embora, minha mãe falou: a Emily sempre teve inveja de você. Esta é a sua chance de finalmente agir pelo bem da família. Senti uma estranha sensação de calma ao sair do café. Pela primeira vez enxerguei minha mãe claramente, não como a pessoa que deveria me amar, mas como alguém que nunca me considerou humana. Apenas uma ferramenta a ser usada para o ganho da Emily. Na volta para casa, Greg perguntou como tinha sido. Contei sobre as falas da minha mãe sobre legado e negação das minhas preocupações de saúde. Depois de um longo silêncio, ele disse: sabe de uma coisa? Eles não são dignos de você. Eles nunca foram. Ele estava certo. Não merecem meu perdão, nem outra chance de me magoarem. Enviei uma última mensagem à minha mãe. Não vou colocar minha vida em risco nem deixar meu filho órfão por causa dos desejos da Emily. Não vamos mais falar sobre isso. Não me procure novamente. Amanhã vou trocar meu número. Às vezes, largar o jogo por completo é a única forma de ganhar. Meu pai começou a enviar mensagens cada vez mais ameaçadoras de vários telefones uma semana depois do incidente no café com a minha mãe. Uma das mais perturbadoras dizia: sua mãe está arrasada. A Emily está despedaçada. Você não nos deu outra opção, mesmo se não quiséssemos fazer isso. Haverá repercussões por suas ações. A voz da minha avó tremia quando ela ligou. Ouvi que meus pais estavam conversando com um advogado. Estavam procurando meios legais para me obrigarem a aceitar. Mencionaram ordens judiciais e avaliações médicas, mas eu não tenho certeza ao certo do que planejam. Eles aparentemente convenceram a si mesmos de que podem contestar a opinião do meu próprio médico, porque o especialista em fertilidade da Emily alega que os riscos são toleráveis.
Estão até pensando em tentar demonstrar que minha relutância não se deve a preocupações médicas válidas, mas sim a ressentimento familiar irracional. Além disso, minha avó disse que o marido da Emily, de 46 anos, é totalmente contrário ao plano. Ele acha uma loucura arriscar a vida de alguém por isso. Mas Emily e meus pais praticamente o excluíram da conversa. Pelo menos essa parte da família tem bom senso. Liguei imediatamente para o consultório do meu médico e pedi que implementassem medidas de segurança adicionais para proteger meus registros médicos. Em seguida, contatei 3 escritórios de advocacia de família. Os 2 primeiros mostraram compaixão, mas disseram que precisariam analisar essa circunstância peculiar. O terceiro, porém, foi exatamente o que precisávamos. Quando a advogada ouviu toda a história, ela ficou furiosa. Eles não podem forçá-la legalmente a ser barriga de aluguel. Seria considerado coerção reprodutiva e nenhum tribunal permitiria. Mas precisamos agir proativamente. Ela está nos ajudando a redigir cartas de cessar e desistir e a preparar documentos para uma ordem de restrição. Também estamos gravando cada mensagem, ligação e tentativa de contato. Segundo a advogada, se precisarmos de proteção legal no futuro, teremos que demonstrar um padrão claro de assédio. A maior parte das despesas legais está coberta pelo excelente plano de seguro jurídico da empresa do Greg. Mesmo que não estivesse, eu venderia meu carro se fosse necessário, disse ele. Ontem à noite, ele me disse: sua segurança vale tudo o que temos. A parte mais bizarra de toda essa situação é que eles ainda se comportam como se fossem as vítimas, e eu quem está agindo irracionalmente. Como se forçar alguém a pôr a vida em risco fosse um sacrifício admirável. Minha mãe teria dito à minha avó que às vezes o amor significa tomar decisões difíceis pela família. Estou exausta, tão exausta, mas não tenho mais medo. Que eles joguem seus jogos e tentem suas ameaças legais. Verdade. Lei e provas médicas concretas estão do meu lado. Acima de tudo, sou apoiada por pessoas que realmente se preocupam com minha vida e bem-estar. Atualização 4. As ameaças legais começaram há 2 semanas e agora toda a minha família extensa está envolvida neste pesadelo. Durante a recente reunião de família, a qual obviamente não fui convidada, minha tia do Texas ligou ontem chorando por ter que ver a Emily passar por mais um tratamento de FIV fracassado. A parte mais inquietante: a história foi totalmente alterada pelos meus pais. Meus primos afirmam que estão dizendo por aí que só estou usando meu problema cardíaco como desculpa porque ele melhorou bastante. Chegaram a insinuar que estou recusando porque quero ver a Emily sofrer por inveja. As postagens enigmáticas no Facebook que as irmãs da minha mãe começaram a compartilhar sobre membros egoístas da família e o valor do sacrifício pela família foram o que realmente me surpreendeu. Toda a família entendeu a quem se referiam, mesmo sem mencionar meu nome. Recebi mensagens de parentes distantes que não via desde a infância expressando desapontamento com minhas decisões. Minha prima Sarah, 39 anos, é a única nota positiva em tudo isso. Ela entrou em contato pessoalmente para expressar raiva com as ações de todos. Escreveu: lembro como eles te tratavam quando éramos crianças. Estão loucos. Não se deixe culpabilizar. No próximo encontro de família, ela até se ofereceu para falar sobre suas próprias experiências com o favoritismo dos meus pais. Esses capangas que eles enviaram não têm ideia. O marido da Emily conversou com o Greg em segredo. Ele teme que, por causa desse assédio, a Emily e meus pais acabem com problemas legais. Tentou argumentar com eles, mas não estão ouvindo ninguém. Estão obcecados com o objetivo deles. Eu já tomei minha decisão. Na noite passada, enviei um e-mail em massa para toda a família estendida com apenas os fatos médicos sobre meu problema cardíaco, junto com uma declaração do meu cardiologista sobre os riscos de eu engravidar novamente, sem drama ou acusações. Concluí dizendo que minha advogada lidaria com qualquer outro assédio e que eu não discutiria mais a questão da surrogacia. Depois, com exceção dos meus avós e da prima Sarah, bloqueei todos os membros da família. Greg me ajudou a criar novos perfis nas redes sociais apenas para amigos próximos, com uma identidade diferente. É estranhamente libertador, mas parece entrar para um programa de proteção a testemunhas. Ontem meu filho perguntou por que não vemos mais a vovó e o vovô. Disse a ele que às vezes temos que evitar pessoas que não respeitam nossos limites, mesmo que sejam família, mesmo que parta nosso coração. Depois de pensar, ele comentou: como quando o Tommy da escola não para quando eu digo não. Crianças entendem mais do que achamos. Aprendi com tudo isso que minha verdadeira família nem sempre é quem compartilha DNA comigo. É quem me ama sem condições, que respeita meu direito à vida e que valoriza minha presença além do que eu posso fazer pelos outros. Atualização 5. Enviei um e-mail em massa para a família estendida há 1 mês. O resultado foi diferente do que temia, e exatamente o que se esperava.
A paz genuína que sinto agora é algo que nunca experimentei antes, graças ao meu novo número de telefone e aos perfis secretos nas redes sociais. Pela minha avó soube da última mensagem da minha mãe para mim. Você decepcionou a família pela última vez. Colocou seu interesse à frente da felicidade da Emily. Não espere ser bem-vinda de volta. Estranhamente, ao ler essas palavras, senti um grande alívio em vez de dor. O que sempre soube, que meu valor como pessoa se media pelo que eu podia fazer pela Emily, foi dito em voz alta. Esta manhã, minha advogada ligou para me informar que a clínica de fertilidade da Emily havia entrado em contato. Acontece que meus pais tentaram ocultar minha condição cardíaca falsificando registros médicos. Já está sendo registrado um relatório sobre essa tentativa ilegal de fraude médica pela clínica. O segundo acontecimento inesperado foi o marido da Emily não aguentar mais. No grupo de família, ele revelou como minha mãe, meu pai e a Emily conspiraram para ocultar minha doença dos médicos. Ele divulgou que a Emily sabia sobre minha quase morte na gravidez, mas propositalmente manteve isso em segredo de todos. A reação da família estendida foi imediata. De repente, as tias e primos que me criticavam pararam de falar. Minha tia do Texas pediu desculpas por telefone, dizendo que não sabia da tentativa de fraude médica. Desde então, vários membros da família cortaram relações com meus pais e com a Emily, descrevendo o comportamento deles como totalmente ilegal. Na semana passada, o marido da Emily entrou com o pedido de divórcio porque não suportava viver com alguém que cometeria fraude e colocaria a vida da irmã em risco. A imagem perfeita que minha família tentou montar da Emily acabou se despedaçando após seus próprios atos serem expostos. Sinto uma espécie de justiça poética ao ver isso acontecer, embora nunca tenha buscado vingança. Só queria ficar em paz. A verdade me libertou. Para quem queria uma atualização sobre as repercussões, às vezes pessoas que passam a vida inteira tentando controlar os outros acabam se controlando sozinhas. A Emily e meus pais fizeram isso consigo mesmos. Eu apenas estou vivendo minha melhor vida com pessoas que realmente gostam de mim, mantendo distância segura. Agradeço muito ao Reddit pelo apoio nessa jornada. Seus comentários deixaram claro que me defender não é egoísmo, é sobrevivência. Vocês mostraram que família verdadeira vai além do sangue. É sobre amor e respeito. Essa comunidade me deu liberdade e voz quando eu mais precisei. Se você está se perguntando se é errado proteger-se de uma família tóxica, a resposta é não. Seus limites são legítimos. Sua saúde importa e sua vida tem valor. Às vezes, deixar pessoas que não nos amam o suficiente é a coisa mais corajosa que se pode fazer. Desde que realmente não há mais nada a dizer, não vou mais atualizar a história. Fechei o capítulo sobre minha família disfuncional. Agora, com a família que escolhi, aqueles que genuinamente querem que eu viva para vê-los, é hora de focar em escrever novos capítulos mais saudáveis. Mas espere, logo depois que postei essa atualização, 2 acontecimentos surpreendentes ocorreram. Primeiro, minha advogada recebeu uma carta legal da clínica de fertilidade da Emily. Acontece que meus pais tentaram encobrir minha doença cardíaca falsificando meus registros médicos. Um relatório sobre essa tentativa ilegal de fraude médica já está sendo feito pela clínica. O segundo acontecimento foi que o marido da Emily não aguentou mais. No grupo de família, ele revelou como meus pais e a Emily haviam conspirado para esconder minha doença dos médicos. Ele divulgou que a Emily sabia da minha quase morte durante a gravidez, mas propositalmente manteve isso em segredo. A reação da família estendida foi imediata. De repente, as tias e primos que me criticavam pararam de falar. Minha tia do Texas pediu desculpas por telefone. Diz que não sabia da tentativa de fraude médica. Desde então, diversos familiares cortaram laços com meus pais e com a Emily, descrevendo o comportamento deles como completamente ilegal. Na semana passada, o marido da Emily entrou com um pedido de divórcio, porque não conseguia mais estar casado com alguém que cometeria fraude e colocaria a vida da irmã em risco. A imagem perfeita que minha família tentou manter foi finalmente desfeita pelos próprios atos deles. Sinto uma espécie de justiça poética, embora nunca tivesse buscado vingança. Só queria ser deixada em paz. A verdade liberta. Para aqueles que queriam saber sobre as consequências, às vezes pessoas que passam a vida inteira controlando os outros acabam por se destruir. Emily e meus pais fizeram isso consigo mesmos. Eu apenas vivo minha melhor vida com pessoas que genuinamente me apreciam, mantendo distância segura. Obrigada ao Reddit por todo o apoio nessa jornada. Seus comentários me fortaleceram e me fizeram ver que me defender foi uma questão de sobrevivência, não de egoísmo. Vocês me deram voz quando minha família não quis. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.